Fala pessoal, sábado dia 28 de fevereiro de 2026, para você que não me conhece, eu sou Dom Ian e você está no canal Dom Ian, saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos rubro-negros. Eu convido desde já você a seguir o canal, a se inscrever, a ativar o sininho e acompanhar todos os vídeos mais curtos, os shorts, que eu posto diariamente falando sobre o Flamengo. Eu quero me dedicar aqui nesse vídeo a falar sobre os protestos que aconteceram hoje no Ninho do Urubu. Quero falar a respeito, logicamente, de tudo que cerca o Flamengo nesse momento, talvez, ou certamente, o mais turbulento do último ano. Certamente é o momento mais turbulento desde que o Felipe Luiz assumiu esse cargo, o maior cargo como técnico até aqui nessa curta carreira e vitoriosa carreira dele. Hoje aconteceram protestos, cerca de 50 torcedores foram até o Ninho do Urubu. O Flamengo se reapresentou hoje tentando juntar os cacos após a traumática derrota contra o Lanús, que não seria tão traumática se tivéssemos ganhado do Corinthians da Supercopa e se não tivéssemos perdido tantos jogos como perdemos até aqui. Já foram 7 derrotas nesse turbulento início do ano de 2026. 50 torcedores estavam lá com faixas. Uma delas eu vejo aqui na foto do GE, Boto incompetente, diretoria amadora. Há certamente aqui um certo exagero, mas que ao mesmo tempo não pode ser condenado. E eu explico por quê. Exagero porque você dizer que uma diretoria que trabalha como essa diretoria trabalha, e já tivemos provas em 2025, é amadora, não é correto. Você tinha amadorismo na anterior, embora muito vitoriosa também. Eu sou contrário a muitas das críticas que fizeram ao Landim e ao Marcos Braz. Mas era uma diretoria amadora, aquela sim, em comparação a essa. Boto incompetente, dá para dizer que o camarada que conseguiu trazer os jogadores que trouxe ano passado e que também venceu é incompetente? Me parece também um certo exagero. Se fizermos um recorte apenas de parte de janeiro, quando o time voltou, e fevereiro de 2026, aí talvez sim pudéssemos ter aqui uma diretoria amadora e um diretor de futebol incompetente, mas é errado você fazer apenas um recorte. Então aqui há um certo exagero. Agora, não dá para condenar também a torcida, e eu vejo muitos torcedores de outros times dizendo: vocês estão chorando de barriga cheia. Estava conversando com um amigo meu gremista e falou: cara, vocês têm que torcer para o Grêmio então para ver o que é sofrimento. O Grêmio, que tal como o Inter, já não vem bem há muito tempo. Só que quando você tem uma diretoria que promete gastar 1 bilhão em reforços e traz apenas o Paquetá e um goleiro, o André. Quando você tem uma diretoria que faz uma apresentação como a que fez o BAP, em outras palavras, dizendo que o Flamengo será uma equipe soberana na América do Sul e que esse é o objetivo, colocando ali inclusive uma série de elementos que faziam lembrar o São Paulo. Lembram? A síndrome do soberano, que o Flamengo não poderia recair nesse erro que caiu o São Paulo. Quando você tem toda essa apresentação, você fomenta sentimentos no torcedor que depois, se não forem alcançados em sua plenitude, fica difícil de retirar. E é o que está acontecendo no momento. O torcedor do Flamengo não aceita nada que não seja a vitória. E um elenco que ganha como ganha, em termos financeiros, que tem a estrutura que tem, não pode jogar como tem jogado. Estamos falando de um técnico, e aqui eu vejo outra faixa, Felipe Luiz e suas metodologias. Sim, ele tem metodologias que em determinado momento foram elogiadas e deram certo ano passado. Mas em algum momento o Felipe Luiz ele se perde e começa, talvez depois dos títulos, a achar que tem moral para fazer coisas que não tem, ou que qualquer coisa que ele venha fazer será aceitável. E ele está vendo que não é assim que funciona. Principalmente porque essas invenções estão dando errado. Tivesse o Flamengo ganhado do Lanús naquela loucura tática, com Plata de atacante, Cebolinha
não sei se o Plata estava ainda, já tinha saído, mas o Cebolinha jogando de lateral direito, enfim, tivesse o Felipe Luiz tido êxito no jogo, a gente já está falando aqui que a metodologia do cara é revolucionária e etc. Mas ele tem perdido. E isso complica muito mais a situação dele. Especialmente quando ele agora não ganha mais 300 mil reais como ganhava antes, agora ganha 2 milhões por mês. Ele conseguiu o que queria. O Flamengo deu a estrutura. Então não dá para condenar o torcedor que vai até a frente do Ninho do Urubu hostilizar a equipe. Agora, isso vai ser o ponto determinante para uma mudança? Não sei. Às vezes dá certo no primeiro momento, mas o problema é muito mais, aparenta ser muito maior. Porque essa própria matéria que traz o GE fala sobre a relação no vestiário. Parece que há uma falta de diálogo. Mário César Pereira falou que ninguém pode reclamar no Flamengo. Pois é, mas pessoas insatisfeitas, e a insatisfação faz parte do ser humano, já diria Schopenhauer, né? Schopenhauer já dizia isso, o ser humano está sempre insatisfeito. No Flamengo, mesmo ganhando bem, mesmo com estrutura e tudo mais, tem alguém insatisfeito. A declaração do Cebolinha é a prova clara disso. O que a diretoria vai fazer? Bom, vocês queriam o quê? O camarada fica no time por causa do chefe. O Felipe Luiz fala, não vai não, eu vou te aproveitar. Não joga e perde para um camarada que joga muito menos do que ele, que é o Lino. Quando fica em campo, é colocado para fazer uma função que não é dele, como foi o absurdo de colocá-lo na função de lateral direito, quando ele tira o Varela, e o Cebolinha passa a ter que fazer cruzamentos que não é a dele. Então o cara, depois de uma derrota, ainda mais uma e mais uma perda de título, ele vai lá e fala, olha, eu não vou ficar no Flamengo. Esse é o meu último ano de contrato. E ele só falou uma realidade. Ao pé da letra, é o meu último ano de contrato. É o meu último ano no Flamengo. Contratualmente, é de fato o último ano no Flamengo. O que a diretoria vai fazer? Cara, conversar com o cara. Mas não no sentido de puni-lo. É mostrar o porquê que o Flamengo quer ficar com ele, ou porquê que ele deve ficar no Flamengo e não ir seguir outro rumo. Aqui a matéria fala que as conversas se restringem a Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alexandro. Isso incomoda alguns jogadores. Que há uma panelinha do Felipe Luiz, isso existe. E não há nada mais irritante numa empresa do que panela. É isso. Panela é muito ruim para quem está fora dela. E num grupo desse tamanho, a maioria está fora. Então, o Felipe Luiz, nesse momento, ele ainda tem o controle do grupo, mas está perdendo. Isso é muito perigoso. O Flamengo vai enfrentar o Madureira segunda. Vai passar, obviamente. Se não passar, aí você pode fechar as portas do ano e voltar só em 2027 com tudo novo. Mas aí, vamos para a final. E aí, independentemente de quem vier, Vasco ou Fluminense, a gente precisa ganhar. Porque senão o buraco ele vai aumentar. Paquetá, até agora, uma decepção. Que se junta a Lino. Os dois juntos são quase 80 milhões de euros, vejam só. A janela de transferências vai fechar agora em março, começo de março, não sei se é dia 2 ou dia 3. Mas, aqui ó, quando fecha? Janela de transferências de março. Vai fechar agora, dia 3. Até agora nenhum sinal de um atacante, o que é extremamente perigoso. E digo mais, nenhum sinal de um lateral direito. Se sai o Varela, dependemos apenas de Emerson Royal. Alguém vai se iludir pelas partidas mais ou menos que ele fez agora, em 2026, nesse começo de ano? Eu não me iludo. Uma zaga que toma gols como nunca, um meio de campo que agora, graças a Deus, tem o retorno do Jorginho. Um toque na bola mostrou a qualidade que o Paquetá em jogos não conseguiu mostrar até agora. Eu quero torcer que não tenham sido 42 milhões de euros jogados no lixo. E não são só apenas 42 milhões menos os impostos, né? Qual é a sua opinião? Qual é a sua perspectiva? Você concorda com o que eu falei? Não concorda com nada? Coloque aqui o seu comentário, isso é muito importante para que a gente possa continuar seguindo o canal. Se você não me conhece ainda, outra vez, eu sou Dom Ian e esse é o seu canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Deixa o like no vídeo, deixa o comentário e ative o sininho. Eu vejo vocês em outro vídeo. Isso aqui é Flamengo.